Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Eu não sei onde você está, mas nós estamos aqui trazendo uma palavra abençoada para você. E aí, pastor Salomão, tudo beleza? Tudo beleza. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar contigo aqui e também é um prazer estar aí com você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 127. Semana passada, né, no episódio anterior, foi o 121 e o próximo vai ser o 128. Mas hoje é Salmo 127. Para a gente não perder tempo, já vou passar logo aqui a palavra para o pastor. Lembrando a você que nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e no Facebook. Não deixe de nos acompanhar para ver os nossos conteúdos aí. Não é na verdade, pastor? Isso aí. Então hoje você vai falar sobre o Salmo 127. Exato. Fundamentos da vida. A importância da dependência de Deus. Uau, que beleza. Interessante que o Salmo 127 é pequenininho, né? São cinco versículos apenas. Exato. Mas é tão profundo que eu gostaria de me deter aqui hoje apenas nos 2 primeiros versículos. Sim. E eu quero ler aqui na Nova Versão Transformadora, que diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E o 2: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Ok, maravilha. Que riqueza de texto, né? Sim, com certeza. Então aqui no Salmo a gente vê algumas ações de Deus em favor dos seus filhos, em favor daqueles que buscam a Ele como o Deus das suas vidas. E quando eu leio esse Salmo, eu penso na palavra sinergia, né? Sim. A junção de energias, engrenagens, né? Porque Deus não fala que Ele vai fazer o trabalho todo para nós ficarmos quietinhos. Nem pensar. E Deus também, o salmista, né? Deus falando através do salmista, na verdade. E o salmista também diz que não é a nossa força que consegue as coisas. Às vezes a gente pensa que a gente consegue o nosso salário com o nosso trabalho. Indiretamente, isso é verdade. Mas de onde, quem providencia isso, né? Quem nos dá a sabedoria, a força, a inteligência, a saúde, quem abre portas, quem prospera o nosso trabalho, em última instância, então, é o nosso Deus. E o salmista deixa isso aqui muito claro, né? No Salmo 127. Inclusive, lá em Deuteronômio, o Senhor fala com Moisés, né, para Moisés falar para o povo, né? Olha, quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam que o Senhor teu Deus é que te dá força e sabedoria para adquirir riqueza. Com certeza, né? Adquirir sustento, adquirir tudo aquilo que a gente precisa para a vida, né? É verdade. Então aqui o salmista está repetindo isso, tá? Então hoje aqui o ponto principal seria os fundamentos, que seria a base, né? Fundamento. Exato. Em cima disso, né? Os fundamentos da vida, né? A importância de nós lembrarmos de onde vem a nossa proteção, de onde vem o nosso sustento, de onde vem a força para o trabalho, de onde vem a prosperidade dos nossos recursos, né? Sim. Porque às vezes você pode ter muito recurso, mas aquele recurso ainda não ser suficiente para você. E ser mal empregado, né? Ser mal empregado, exatamente. Então o segredo aqui não está em trabalhar muito, então, né? No caso. Exatamente. O segredo não é trabalhar penosamente. Sim. O segredo é confiar no Deus que prospera o nosso trabalho. É muito interessante. E uma coisa interessante relacionada com isso, eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito. Viajava, era muito comum, e ele estava dizendo assim que o Deus, a Bíblia diz que Deus nos dá o pão, né? Mas não existe uma árvore de pão, não é verdade? Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, Deus te dá aquilo que você precisa para fazer o pão, mas você tem que fazer o pão.
Com certeza. Né? Então eu acho que a matéria-prima é dada, mas para trabalhar com essa matéria-prima, como é que é feito? Exato, quer dizer, Deus deu o trigo, né? Deixou o trigo. Os ovos, leite, o sal, o açúcar, sei lá. Quer dizer, você então, o ser humano, né? Sim. Pega tudo isso, prepara um delicioso pão, né? Sim. Então, é disso que o salmista está falando. Então, Deus provê tudo isso, nos deixou todos esses recursos. Sim. E nós, então, fazemos o pão que nós comemos, nos alimentamos. Que maravilha. Então, é sobre isso que o salmista está falando aqui. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente pode destacar é sobre a questão de edificar, de construir, né? Ele fala, se o Senhor não constrói a casa, em outra tradução vai falar assim, se o Senhor não edificar a casa, né? Exato. Então, fala sobre construção. E, então, a gente percebe que os nossos projetos, eles prosperam somente se, né, usando aqui uma expressão até da matemática, eles prosperam somente se Deus estiver nesses projetos. Nessa composição. Nessa composição. Uhum. Então, às vezes, a gente está fazendo algo, essa edificação também, ela não é somente edificação física, né? Nem pensar. Porque a vida em si, ela é uma edificação. Sim. Cada dia você está edificando alguma coisa. Você pode edificar uma casa física, claro, mas você pode edificar também uma amizade, né? Você pode construir um relacionamento. O casamento, ele é uma edificação enquanto houver vida aqui. Demora essa obra, hein? Demora. É uma obra da vida inteira. Não é os 120 anos da Arca de Noé, não, mas demora. Demora. O casamento é uma edificação. A cada dia a gente precisa solidificar o nosso relacionamento. Maravilha. Tanto do homem com a mulher, quanto dela com o homem, né? Sim. Então, isso vai sendo edificado como? Com esses fundamentos que a Bíblia nos dá, com esse fundamento que a palavra de Deus traz para nós. Maravilha. Então, Deus precisa estar na edificação da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da criação dos nossos filhos. Que seria de nós se a gente não tivesse a palavra de Deus para educar os nossos filhos, conforme a palavra nos ensina, né? Outra vez, citando Deuteronômio, Deus fala para o povo através de Moisés lá, que que os pais deveriam inculcar nos filhos a palavra de Deus, né? A Páscoa era lembrada, né? Olha, tá vendo isso aqui que a gente está fazendo? É para vocês lembrarem e explicarem para os meninos como é que funciona, o que significa isso que a gente está fazendo. A tradição oral nem existia escrita ainda ali naquele tempo, era tudo, as histórias eram contadas, né? Sim. Então, assim, aquilo realmente entrava na mente, né? Inculcar é você abrir a mente e colocar na mente, né? Literalmente. Abrir a cabeça. Abrir a cabeça e colocar. Então, é uma edificação, assim, importantíssima, né? A edificação dos filhos, né? A gente educar os filhos naquilo que eles... É uma construção, né? Construção de uma vida, de uma personalidade. Construção de uma vida, caráter, formação de um caráter. É feito formação, exato, né? Ninguém não nasce com um caráter pronto, né? Não, exatamente. Isso é uma construção. Então, a gente precisa entender que o Senhor precisa estar presente nisso. Presente não é com... Olha, eu diria que o Senhor tem que ser sócio majoritário. Exato. E não sócio minoritário. Exato. Porque a partir do momento que você é majoritário, você tem controle. E se você não é, o controle está com quem? Quem é o majoritário na nossa vida hoje, né? O coadjuvante somos nós, né? Sim. O Senhor precisa ser o protagonista, né? Exato. Da história. Então, a gente precisa entender isso. Muito bem. E uma outra coisa aqui, pastor Juraci, que ainda no verso 1, que o salmista fala, é sobre proteger, guardar. Ele fala que se o Senhor não protege a cidade, não adianta guardá-la com sentinelas. Sim. E isso me faz lembrar um evento que houve no Brasil, pelos idos de 2005, foi um roubo ao Banco Central de Fortaleza, no Ceará. Sim. Né? Banco Central do Brasil, uma das unidades dele. Certo. Houve até um documentário a respeito disso na Netflix. E eu assisti esse documentário. E, rapaz, a engenhosidade dos bandidos, ainda que pro mal,
Para chegar àquele ponto? Para chegar àquele ponto, foi algo assim... Muito bem feito. Meu Deus, com todo o aparato que tinha no banco, eles ainda conseguiram cavar um túnel de mais de 100 metros de distância. Sim. E chegar até debaixo da caixa forte, do cofre, e roubar ali uma quantia muito grande de dinheiro. Então, a gente percebe que os nossos aparatos de segurança não dão conta de nos proteger. Não adianta colocar sentinela, colocar segurança se o Senhor não estiver na casa. Então, isso ensina para nós que a principal presença não é a câmara de segurança, não é o meu sistema de alarme. Faz parte. Faz parte, mas a principal presença é a presença do Senhor na nossa casa. Maravilha. É a presença do Senhor que guarda a nossa casa. Maravilha. Ele fala que guarda a cidade porque na época as cidades eram muradas, eram fortificadas para evitar ataque dos inimigos. Então ele usa essa figura. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta. Se o Senhor não proteger a cidade, as sentinelas que estão lá em cima do muro para avisar do perigo, elas não vão dar conta. Então a importância da gente ter o Senhor como o centro da nossa vida, o centro da nossa casa. Tudo que nós fizermos a gente precisa colocar diante dele, para que ele então sustente, guarde e proteja. Então, no caso, a edificação e o construir, nós estamos falando de algo, não diria palpável, mas é algo que foi feito, e aquilo que foi feito foi muito precioso, né? Por exemplo, uma família foi feita, uma empresa foi montada, uma igreja foi, aberta, estabelecida. Então, o que está acontecendo no decorrer disso? Tem que ocorrer o quê? A proteção, a guarda disso, para que isso continue prosperando e seja mantido o que foi feito, o fundamento, Exatamente. Não se perder no decorrer da vida por falta de vigilância, Exatamente, foi o que Neemias fez lá na reconstrução dos muros, Sim. Ontem, inclusive, o meu menino mais novo estava contando a historinha que ele ouviu aqui na igreja. Sim. Pela manhã, ele estava recontando lá para nós à noite em casa. Sim. E era a história exatamente de Neemias. Certo. E interessante que ele narrou toda a história lá. Sim. E de uma forma muito engraçada, até as palavras que ele usa, Sim. Mas o exemplo de Neemias mostra para nós que eles estavam edificando e... Enquanto edificava... Protegia. Então, é isso que a gente precisa fazer, Numa mão eu estava com a ferramenta de trabalho e na outra mão a espada, A espada, a necessidade da vigilância constante, Sim. E lógico, da confiança em Deus em primeiro lugar. Sim, mas a parte dele é essa. E a gente fazer a nossa parte também cuidando, Por isso que a gente precisa cuidar do casamento, dos filhos. Se a gente tem um negócio, a gente sabe que a gente, como dono do negócio, a gente precisa estar presente, Cuidando, vendo o que precisa, melhorando, acompanhando o processo, melhorando aquilo que já... que nunca a gente pode se contentar, A gente precisa sempre querer melhorar, querer progredir. Porque, por exemplo, falando em guardar, você guarda o que é? Você guarda a coisa preciosa, Preciosa, então, olha, o que está dizendo? Guardei as tuas palavras aonde? No coração. No meu coração. Para fazer o quê? Para ficar guardada? Não, é para não pecar. Exatamente. Porque baseado nessa edificação, tem algo edificado, então preciso proteger, tá? Exato. E essa proteção vem onde, certo? Vem do Senhor. Do Senhor. Tá? Ok, então guardando no meu coração de entrar coisas, coisas ruins, e também no meu coração guardar esse fundamento para que eu possa manter vivo, para que eu possa manter prosperando aquilo que o Senhor tem edificado na nossa vida, o que Ele tem feito, Exatamente. E o terceiro ponto que eu citaria aí nesses 2 versos apenas é a questão da provisão, do sustento. O segundo verso ele vai falar: inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Então é interessante a gente entender aqui que Deus não está falando de uma passividade, o salmista, melhor dizendo, não está falando de uma passividade nossa de ficarmos esperando o alimento, de ficarmos esperando as bênçãos de Deus. O salmista está dizendo o seguinte: olha, não é a sua força que faz você prosperar tão somente,
O salmista está falando assim, olha, o seu trabalho, você pode trabalhar de forma, não precisa ser uma loucura, né? O seu trabalho, você acordar tão cedo, viciado em trabalho, se matar de trabalhar, você não precisa ser um workaholic, né? Sim, o pessoal fala. Que o pessoal fala aqui nos Estados Unidos. Você não precisa ser esse tipo de gente achando que você vai acumular e acumular e acumular com o seu próprio trabalho. Por quê? Porque o Senhor te dá o sustento, te dá tudo aquilo que você precisa dentro de um tempo normal de trabalho, tempo tolerável de trabalho. Sim. Ele pode, é interessante o seguinte, equilibrado, exato. É interessante que Deus pode te fazer prosperar num tempo tranquilo de trabalho que você não conseguia prosperar nem se você trabalhasse dia e noite. Exatamente. Não foi assim com os discípulos lá no Evangelho de João? Sim. Os discípulos trabalharam o quê? A noite toda tentando... E aconteceu o quê? Nada. Nada. Tentaram pegar peixe a noite toda. E eram... profissionais daquilo. Muito profissionais. Não é? Era o trabalho que... Conheciam aquele mar da Galileia ali, ó. Na palma da mão, né? Conheciam cada pedaço daquele mar, cada pedaço daquele lago, porque eles viveram, cresceram ali. Sim. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper da manhã, Jesus chega na praia, pergunta se eles têm pão, se eles têm peixe, eles não têm nada. E eles falam para Jesus, havemos trabalhado a noite toda, mas não pegamos nada. Jesus dá uma palavra para eles. Sim. Lance a rede do lado direito. Ok. E Pedro, né, naquela fé, nós já... que às vezes era uma fé, né? Sei. Alta, concreta, e às vezes era vacilante, mas naquele momento Pedro de novo, né? Vamos lá. Ele usa realmente o nome que o próprio Jesus tinha dado para ele, né? Kéfas, né? Pedra, rocha, né? Sim. E aí ele fala, sob a tua palavra lançaremos a rede. Debaixo da tua palavra nós vamos lançar a rede. Agora já não consigo mais, né? Já terminei minhas forças, já me rendi. Exato. Né? E quando eles fazem isso, o que acontece? A rede volta cheia de peixe. E acontece que a bênção não foi só para eles, tiveram que chamar a gente para... Foi tanto que tiveram que chamar ajuda para puxar as redes. Sim. Então isso me faz lembrar aqui, quando eu leio também esse salmo, isso me faz lembrar que o Senhor pode fazer por nós aquilo que... Infinitamente mais. Infinitamente mais. Aquilo que numa vida inteira nós não poderíamos fazer, Deus pode nos dar uma palavra e aquilo acontecer. Muda uma história, né? Muda uma história. Deus pode mudar a história da nossa vida com uma palavra que Ele dá para nós. Então nós precisamos entender que a bênção de Deus é que prospera a nossa vida. E aí eu lembro também de outra passagem lá do Antigo Testamento agora, do livro do profeta Ageu, né? Sim. Deus fala com o povo assim, olha, vocês estão recebendo salário e é como se vocês colocassem num saco furado. Porque a bênção de Deus não estava sobre o povo naquele momento. Porque eles estavam cuidando das coisas deles, enquanto a casa de Deus estava... Isso, eles haviam afastado o coração do Senhor, do caminho do Senhor, eles haviam esquecido dos princípios da palavra de Deus, e aí Deus chama a atenção do povo, fala assim, olha, vocês estão comendo e não estão se saciando. Olha que coisa terrível, né? Uau. Eles estavam comendo, mas aquilo não estava matando a fome deles, não estava saciando eles. Vocês estão bebendo, mas não estão matando a sede de vocês. Vocês estão recebendo salário, mas o salário desaparece. Eu já ouvi essa história, pastor, meu salário não rende. Tudo que entra não rende, sai, que eu nem sei onde que foi esse dinheiro todo. É uma coisa incrível, né? E a gente vê que quando a bênção de Deus está presente, até a farinha da viúva, que era a última, né? Ia fazer e morrer. Até a viúva só tinha um bocadinho de óleo e um bocadinho de farinha para fazer um pão, que dava para ela e o filho comer. Mas Deus fala, olha, não vai faltar até o dia que chover, através do profeta. Uau. E a viúva, então, ela tem provisão em todo aquele tempo, porque Deus, a bênção de Deus estava sobre ela. Numa palavra, né? Numa palavra. Então,
a gente precisa entender isso, que o nosso sustento, ele vem do nosso trabalho, mas não é diretamente do nosso trabalho. Quem abre a porta, né? Nós entramos na porta, mas quem abre a porta é Ele. Quem abre a porta é Deus. Ele coloca a bênção sobre nós. E o nosso salário, a gente precisa entender que seja qual tanto eu ganhar, se Deus não estiver com a mão estendida sobre ele, abençoando, protegendo e multiplicando, ele não vai adiantar. Não vai prosperar, não vai prosperar. Não vai render. Não vai render. Porque quem faz a nossa vida prosperar é o próprio Deus, é o Senhor. Maravilha, então, isso aí. Então, seria isso, os fundamentos da vida, né? Fundamentos da vida, né? A importância da dependência de Deus. Precisamos depender do nosso Deus, porque é só dele que vem o nosso socorro, né? Tá lá no Salmo 121, eleva, né, os nossos olhos. Nós falamos, né, sobre ele, né? Esse é o nosso trabalho em relação aos Salmos, que é os Salmos, né, que nós estamos falando dessa série de Salmos que fala os cantos o Salmo das peregrinação, né? Ou então o Salmo dos degraus, é um tempo de peregrinação ali do povo de Israel, e esses salmos, né, dessa série conta a respeito disso, né, pastor? Exato. Nesse momento, porque quando você está andando, peregrinando fora do seu território, você tem muitas necessidades, você tem muita dificuldade que normalmente você não teria no seu território. No seu ambiente, né? Exatamente, você está fora, né? Fora do seu ambiente, aí os perigos são maiores, os riscos, né? Pois é, porque a gente olha assim, fala assim, como a gente já falou sobre isso, né? Nos caminhos onde eles andavam, né? Nas grutas, nas montanhas, no deserto, aí ó, só ambiente hostil. Exatamente. Só ambiente hostil. E o mundo hoje é um ambiente hostil. Se você não estiver aqui, ó, edificando, guardando, recebendo a provisão de Deus, o negócio é forte. O tempo que nós vivemos é um tempo desafiador, né? Um tempo de maior avanço tecnológico, científico. Esse tempo também está trazendo grandes angústias, grandes desafios para a vida humana, né? Sim, exatamente, porque as perspectivas, elas estão assim, elas estão sendo muito altas, né? O pessoal está botando a régua muito alta e muitas pessoas têm se frustrado, né? Exato. Com esse tempo que nós estamos vivendo, né? Pressão emocional, comparação, né? A comparação nunca foi tão forte, né, entre as pessoas como está tendo hoje. Que antigamente você se comparava com quem? Com o seu vizinho, né? Hoje você se compara com quem? Né? Com o mundo todo, porque o mundo todo está nas suas mãos. Está nas suas mãos, exatamente. Então, se nós estivermos aqui conscientes dessa importância da dependência de Deus, com certeza a vida vai ser diferente. Não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que ela vai ser diferente. Tá? Porque nós estamos baseados em quem? No Senhor. E o Senhor é que pode, né, e tem condições de fazer tudo isso para nós. Tá, okay? Exatamente, é o Senhor que edifica a nossa casa em primeiro lugar. Sim. É o Senhor que guarda a nossa casa, que também provê o sustento para nós. Então nós precisamos confiar nesse Deus que está sempre presente nas nossas vidas, né? Com certeza. Ele está sempre disposto a caminhar conosco, né? Jesus falou que deixou uma promessa para os discípulos, lá em Mateus, final do Evangelho de Mateus, né, capítulo 28. Sim. Ele fala sobre a questão de estar conosco até a consumação dos séculos. Então a gente tem essa promessa de Jesus. Sim. E firmados nela estamos. Firmados nela a gente pode caminhar nessas jornadas da vida, né? Maravilha. Então, traduzindo aqui, você que está nos ouvindo, cuide dos negócios do Senhor, que Ele cuida dos seus negócios. Amém? Não é isso? Exatamente. Baseado nisso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça aí. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Pastor, nós já estamos encerrando o nosso episódio do Parabolando Podcast, tá bom? Considerações finais e nós estaremos nos despedindo. Amém? Isso aí. Faça do Senhor o seu fundamento, o fundamento da sua vida. Entenda que a sua casa só pode ser edificada, só pode ser guardada, e você só pode ter sustento para a sua vida, não só sustento físico, eu estou dizendo, mas sustento emocional. É verdade. Sustento espiritual, se Deus estiver presente. Ele é que supre a nossa sede, né? Aquela sede da alma que nós todos temos e que nada pode preencher se não for a presença de Deus.
Ele é aquele que nos preenche de forma plena. Então, faça desse Deus o seu Senhor e confie no cuidado dele. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Semana que vem, no próximo episódio, estaremos no Salmo 128. Espero você. Tchau, tchau. Um abraço. Bye, bye. Tchau, até mais.